Você sabe a diferença entre uma hóstia consagrada e uma não consagrada? Fisicamente, nenhuma. São idênticas, mas espiritualmente, a diferença é total. Uma contém o próprio Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. A outra é apenas pão. E existe uma santa que conseguia distinguir as duas instantaneamente. Um padre decidiu testá-la. Deu a ela uma hóstia não consagrada sem avisar. Queria provar que tudo era a imaginação dela, mas ela percebeu na hora. Como? O que ela sentiu naquele momento exato? E o que isso revela sobre o que realmente acontece quando você comunga? Durante 24 anos, Santa Francisca Romana foi acompanhada por um arcanjo visível. Foi arrebatada em êxtase centenas de vezes. Seu confessor documentou cada palavra. Suas revelações ficaram guardadas em tratados especializados por quase 600 anos, esquecidas pelo público geral. Até agora. Pare tudo agora mesmo. Os próximos 20 minutos vão transformar completamente sua compreensão sobre a Eucaristia. E a 10ª revelação. Essa vai mudar sua vida espiritual para sempre. Escreva nos comentários: creio na presença real de Jesus na Eucaristia. Deixe seu like se você acredita que Cristo está verdadeiramente presente na hóstia consagrada. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho, porque aqui revelamos verdades espirituais que poucos conhecem. Revelação 1. O dom que poucos conhecem. Prepare-se, porque o que você vai descobrir sobre Santa Francisca Romana vai abrir seus olhos para uma realidade espiritual que 90% dos católicos desconhecem. Francisca não era uma santa comum. Nasceu em 1384, em Roma, de família nobre. Aos 12 anos, já levava vida de extraordinária devoção. Casou-se jovem, teve 6 filhos, foi esposa exemplar e mãe dedicada. Mas Deus lhe concedeu algo raro, algo extraordinário, o dom do discernimento dos espíritos. A Igreja documenta oficialmente: Deus lhe deu os dons do Espírito Santo, o dom do discernimento, o dom do conselho. Ela via anjos, via demônios, conversava com seu anjo da guarda como você conversa com alguém ao seu lado. Lia os pensamentos das almas, discernia as intenções dos corações, enxergava o mundo invisível e comungava frequentemente. Toda quarta-feira e sábado se confessava. Comungava pelo menos uma vez por semana, algo raríssimo para mulheres casadas naquela época. Algumas pessoas criticavam: padre, mulher casada não deve comungar tanto. Isso é para virgens consagradas. Mas Francisca tinha algo que os outros não tinham. Quando recebia a Sagrada Comunhão, algo extraordinário acontecia. Ela entrava em êxtase. Seu corpo ficava completamente imóvel. Seu espírito era arrebatado para as regiões celestiais. E lá permanecia por 1 hora, 2 horas, às vezes mais. Era 8 de setembro de 1431. Francisca havia acabado de comungar na capela do Santo Anjo. Entrou em êxtase, 1/2 hora completa. Quando voltou, seu confessor perguntou: "O que viste?" E ela descreveu: "Vi uma hóstia grande, lindíssima, da cor de neve branquíssima. Fui conduzida por uma luz claríssima a um céu cristalino. Vi a rainha do céu coroada. Em seus braços estava o menino Jesus. E então, padre, uma luz desceu do Pai. Deslocou o menino Jesus dos braços de Maria para os meus braços. Ela segurou Jesus nos braços." Seu confessor, Padre Giovanni Mattiotti, anotou tudo, palavra por palavra. Foram centenas de visões documentadas, todas aprovadas quando a Igreja a canonizou em 1608. Mas entre todas essas experiências místicas, existe um que revela uma verdade chocante, uma verdade que prova, sem sombra de dúvida, que a transubstanciação é real. E prepare-se, porque a 2ª revelação vai te mostrar exatamente o que ela sentia. Revelação 2. O que ela sentia
ao comungar. Para entender o que aconteceu no teste, você precisa entender primeiro o que Francisca sentia toda vez que comungava. Os documentos são muito específicos sobre isso. 75% dos católicos comungam sem sentir absolutamente nada de especial. Mas com Francisca era diferente. Toda vez que ela recebia uma hóstia consagrada, ela sentia algo muito específico, a presença do seu divino esposo. Não era imaginação, não era emoção humana, não era autossugestão. Era algo tão real quanto você sente o sol no rosto ou o vento na pele. No mundo espiritual, ela percebia com clareza absoluta a presença de Cristo. Imagine isso. Você se aproxima da comunhão, abre a boca, recebe a hóstia e, instantaneamente, uma certeza espiritual invade todo o seu ser. Jesus está aqui, Jesus está em mim, Jesus está presente, não como sensação vaga, como certeza inabalável. Era assim para Santa Francisca, sempre. Ela havia comungado centenas de vezes, talvez milhares, sempre com essa mesma experiência mística, sempre com essa mesma percepção espiritual clara. Por isso, ela conhecia a presença do esposo divino como você conhece o rosto da sua mãe, como você conhece sua própria voz, como você reconhece o cheiro da sua casa. Era inconfundível. Seu confessor documentou. Após cada comunhão, Francisca permanecia absorta, contemplando interiormente a presença do Senhor que havia descido até ela. Ela sabia exatamente como era. E foi exatamente por isso que, quando aconteceu o episódio na igreja de Santa Cecília, ela percebeu imediatamente. Algo estava errado, terrivelmente errado. Mas prepare-se para o que vem agora, porque a terceira revelação vai te mostrar o teste que mudou tudo. Revelação 3. O teste que ninguém esperava. Um dia, data não especificada nos documentos, mas provavelmente entre 1430 e 1435, Francisca e sua cunhada Vanosa foram à igreja de Santa Cecília. Era a rotina delas. Iam juntas a várias igrejas de Roma. São Pedro no Vaticano, São Paulo fora da cidade, Santa Maria em Aracoeli, Santa Maria Nova, Santa Maria em Trastevere, sempre juntas, sem oração, sempre buscando a comunhão frequente. Mas naquele dia, na igreja de Santa Cecília, tinha um padre que não aprovava. Ele achava absurdo que mulheres casadas comungassem tão frequentemente. Isso é exagero, pensava ele. Isso é fanatismo. Provavelmente é tudo imaginação desta mulher. Então, ele decidiu fazer algo que se tornaria uma das provas mais extraordinárias dos dons sobrenaturais de Santa Francisca. Durante a missa, quando chegou o momento da comunhão, o padre se aproximou. Francisca e Vanosa estavam de joelhos, olhos fechados, corações preparados para receber Jesus. E o padre estendeu a mão. Mas a hóstia que ele deu a elas não estava consagrada. Ele havia separado propositalmente hóstias não consagradas. Queria provar que tudo aquilo era teatro, que não havia nada de especial acontecendo, que era tudo autossugestão religiosa. Se ela realmente tem um dom sobrenatural, pensou ele, vai perceber. Se não perceber, está provado que é tudo imaginação. Francisca abriu a boca. Recebeu a hóstia na língua. E o que aconteceu nos próximos segundos mudaria tudo, porque 85% das pessoas não conseguiriam distinguir, mas ela conseguiu. E a quarta revelação vai te mostrar exatamente o que ela sentiu. Revelação 4. Chocante. O vazio espiritual. A hóstia tocou a língua de Francisca e imediatamente ela soube. Algo estava errado. Terrivelmente errado. Ela não sentiu a presença do seu divino esposo. Não houve aquela luz interior característica que sempre acompanhava a comunhão. Não houve aquele encontro místico que ela experimentava centenas de vezes. Havia apenas vazio. Um vazio espiritual absoluto. Imagine a cena. Ela está ali,
de joelhos na igreja de Santa Cecília. Acabou de receber o que deveria ser o corpo de Cristo. Mas dentro dela, no mundo espiritual que ela enxergava tão claramente, não havia nada. Nada da presença divina que ela sempre experimentava. Era como se alguém acostumado a ver de repente ficasse cego. Como se alguém acostumado a ouvir de repente ficasse surdo. O contraste era brutal. Ela esperava luz, encontrou escuridão, esperava presença, encontrou ausência, esperava Jesus, encontrou apenas pão. Não era dúvida, não era talvez, não era parece que algo está estranho, era certeza absoluta. Aquela hóstia não estava consagrada. Os documentos são claros. Ela percebeu imediatamente pela ausência da presença do Divino Esposo, que sempre sentia ao comungar. 99% das pessoas não teriam percebido nada. Teriam engolido a hóstia normalmente. Teriam voltado ao banco. Teriam feito sua ação de graças como sempre. Mas Francisca tinha olhos espirituais aguçados demais, e ela não ficou calada. Prepare-se, porque a quinta revelação vai te mostrar o que aconteceu quando ela confrontou o padre. Revelação 5. A confirmação que provou tudo. Francisca não esperou. Assim que voltou ao seu lugar, procurou seu confessor. Padre Antônio de Montsabellio era quem a acompanhava espiritualmente havia anos. Ele conhecia seus dons, sabia que ela não mentia, sabia que Deus lhe havia concedido graças especiais. Padre, disse Francisca com voz firme, algo está muito errado. O que foi, filha? A hóstia que recebi hoje não estava consagrada. O padre Antônio ficou em silêncio por um momento. Como sabes? Não senti a presença do Senhor, padre. Sempre sinto quando comungo. Mas hoje não houve nada. Aquela hóstia era apenas pão. O confessor conhecia Francisca bem demais para duvidar. Se ela dizia que algo estava errado, algo estava errado. Então ele foi direto confrontar o padre que havia dado a comunhão. E o que aconteceu em seguida chocou a todos. O padre confessou, admitiu a verdade do fato. Sim, eu dei hóstias não consagradas propositalmente. Queria testar se ela realmente tinha um dom sobrenatural ou se era tudo imaginação. E qual foi o resultado do seu teste? Perguntou o padre Antônio. O padre abaixou a cabeça envergonhado. Ela percebeu imediatamente, sem hesitação, com certeza absoluta. Fez penitência de sua falta. Mas a revelação mais importante não foi que ele havia tentado enganá-la. A revelação mais importante foi esta: existe uma diferença real, objetiva, perceptível entre uma hóstia consagrada e uma não consagrada. Não é simbólica, não é imaginária, não é apenas psicológica. É real, tão real que alguém com olhos espirituais aguçados pode distinguir uma da outra instantaneamente. E a sexta revelação vai te mostrar por que isso é absolutamente crucial para você. Revelação 6. O que realmente acontece na consagração. Aqui está a verdade que 80% dos católicos não entendem completamente. Na consagração, acontece uma mudança real. Não é simbólica. Não é apenas espiritual no sentido figurado. Não é um ritual bonito que nos lembra de Jesus. É uma mudança substancial na realidade mais profunda do ser. A igreja chama isso de transubstanciação. A hóstia continua parecendo pão. Tem gosto de pão. Tem textura de pão. Tem aparência de pão. Quimicamente, é pão. Mas na substância, na essência mais profunda, na realidade ontológica, ela deixou de ser pão e se tornou o corpo de Cristo. Não uma representação, não um símbolo, não uma lembrança, o próprio corpo, fisicamente presente, realmente presente, verdadeiramente presente. Santa Francisca Romana percebeu essa diferença, porque ela tinha olhos espirituais tão aguçados que conseguia enxergar além das aparências. Conseguia distinguir o que estava consagrado do que não estava.
Quando Cristo está presente na Eucaristia, ele está realmente presente. E ela podia sentir essa presença. Era 8 de setembro de 1431. Após comungar, Francisca viu em êxtase uma hóstia grande, lindíssima, branca como neve. Foi conduzida a um céu cristalino. Viu Maria Santíssima coroada com o menino Jesus, e uma luz do Pai transferiu Jesus dos braços de Maria para os braços de Francisca. Ela segurou nos braços o próprio Jesus. Isso não é poesia, não é metáfora. É o que acontece espiritualmente, realmente, toda vez que você comunga dignamente. Você recebe o mesmo Jesus que Francisca segurou. O mesmo Jesus que nasceu o mesmo Jesus que morreu na cruz. O mesmo Jesus que ressuscitou glorioso, totalmente presente, alma e divindade. 72% dos católicos americanos, segundo pesquisa recente, não acreditam nisso. Acham que é apenas símbolo. Francisca prova que eles estão errados. E prepare-se, porque a 7ª revelação vai te mostrar o que acontece quando você comunga. Revelação 7. Os êxtases que provam a presença real. Francisca não teve uma ou duas experiências místicas com a Eucaristia. Teve centenas, 93 êxtases documentados oficialmente pelo confessor. E quase todos aconteciam após receber a Sagrada Comunhão. A Capela do Anjo, na Basílica de Santa Maria Nova, era o local principal. Ali aconteciam seus êxtases mais profundos. Ela comungava e imediatamente era arrebatada. Seu corpo ficava completamente imóvel, sem movimento, sem respiração aparente, como uma estátua viva. Mas seu espírito estava sendo conduzido a regiões celestiais. Permanecia assim por 1 hora, às vezes mais. Uma vez ficou 10 a 13 horas e quando voltava, seu confessor a interrogava imediatamente. Padre Giovanni Mattiotti ficava ao lado com pena e papel, anotando cada palavra, cada detalhe, cada visão. O que viste desta vez? E Francisca descrevia. Era 30 de setembro de 1431. Após comungar, fui arrebatada. Vi Nosso Senhor Salvador na forma humana. As chagas brilhavam. Destas chagas saíam raios luminosos de claridade que eu mal podia fixar o olhar. Estes raios não se irradiavam apenas sobre os espíritos no céu. Também se derramavam sobre as criaturas na terra que estavam comungando naquele momento. Vi que os raios dos pés alcançavam aqueles que tinham grande afeto ao Senhor. Os raios das mãos alcançavam aqueles que tinham caridade e amor fervoroso. Os raios da chaga do lado, esses eram os mais poderosos. Alcançavam aqueles que amavam o Salvador com todo o espírito e coração puro. Algumas pessoas recebiam 2 vezes mais intensidade luminosa, outras 3 vezes, algumas 4 vezes mais. O que isso significa? Significa que quando você comunga, raios luminosos invisíveis, mas absolutamente reais, estão saindo das chagas de Cristo glorificado no céu e penetrando em sua alma. Seu anjo da guarda está ali, ao seu lado direito, vendo tudo, regozijando-se. Francisca via isso claramente. Por 24 anos, ela foi acompanhada por um arcanjo visível. Dia e noite ao seu lado direito. Ela o via tão claramente quanto você vê outra pessoa. E este arcanjo, que seu confessor identificou como Rafael, mostrava a ela os mistérios eucarísticos. Cada comunhão digna é uma torrente de graças invisíveis. Cada comunhão bem recebida fortalece sua alma de maneira real. Não é psicológico, é ontológico. E a 8ª revelação vai te mostrar o perigo terrível de comungar indignamente. Revelação 8. Alerta! O que acontece se você comunga em pecado mortal? Esta revelação é dura, mas você precisa saber. Francisca não viu apenas o céu, viu também o inferno. Passou horas contemplando seus horrores,
conduzida pelo arcanjo Rafael, desceu aos abismos. Seu confessor documentou tudo no Tratado do Inferno, preservado por quase 600 anos. E uma das visões mais perturbadoras foi sobre aqueles que comungam em pecado mortal. No inferno inferior, ela viu uma prisão especial. Ali estavam cristãos que comungaram em estado de pecado mortal. Francisca viu demônios zombarem cruelmente dessas almas. Lembrai-vos das vezes que recebestes vosso Deus com a alma manchada. Lembrai-vos de quantas vezes o profanastes. Cada comunhão sacrílega dobrou vossos tormentos aqui. O tormento era específico. Os demônios pegavam caldeirões com metal derretido, ouro e prata fundidos, e derramavam nas bocas deles, a mesma boca que havia profanado o corpo de Cristo. Lembrai-vos, gritavam os algozes infernais, da ousadia que tivestes de receber vosso Criador com o coração cheio de pecado. E Francisca viu algo ainda mais terrível. Cada comunhão sacrílega não apenas não ajuda a alma, ela aumenta a condenação. São Paulo já havia alertado: quem come e bebe indignamente, come e bebe a própria condenação. 1 Coríntios 11, 29. Francisca viu isso se cumprir literalmente. 83% dos católicos que cometem pecados mortais continuam comungando sem se confessar primeiro. Impureza não confessada, ódio guardado, calúnia, roubo, falta de perdão. Você sabe quando está em pecado mortal. A consciência não mente. Nunca, jamais comungue sem antes se confessar. Francisca via um demônio sentado sobre a cabeça de cada pessoa em estado de pecado mortal durante a missa. Quando essa pessoa ia comungar, o demônio aumentava de tamanho, ficava mais forte, mais poderoso. A comunhão, em vez de enfraquecer o demônio, o fortalecia. É a inversão mais terrível possível. Após uma confissão sincera e completa, Francisca via o demônio diminuir, enfraquecer. Ficava do lado, não mais sobre a pessoa, e a tentação perdia energia. Deus te deu um remédio, a confissão. Use-o sem vergonha. Uma confissão sincera apaga tudo instantaneamente, e a próxima comunhão será torrente de graças. Prepare-se, porque a 9ª revelação vai te mostrar com que frequência Jesus quer que você comungue. Revelação 9. A frequência que Jesus revelou. Durante séculos, católicos comungavam raramente, 1 ou 2 vezes por ano, por excesso de respeito, por medo de comungar indignamente. Mas Francisca estava entre os santos da comunhão frequente. Comungava várias vezes por semana. E numa visão extraordinária, Jesus lhe revelou sua vontade. Era 1º de novembro de 1430, festa de Todos os Santos. Após comungar, foi arrebatada. 50 minutos em êxtase. Viu os 9 coros angélicos, viu os santos em glória, viu as chagas de Cristo irradiando luz, e ouviu: eu sou o amor fiel que ponho a alma na verdade. Eu vos prometo amor, porque dá consolo, estimula a perseverança e é refúgio para tudo. Francisca ousou perguntar: Senhor, quantas vezes devo comungar? A resposta veio clara: sempre que puderes, com o coração preparado. Cada vez que me recebes, fortaleces tua união comigo. Não temas comungar por indignidade. Teme mais viver sem mim do que comungar com imperfeição. Quando voltou, seu confessor perguntou: com que frequência então devemos comungar? Francisca respondeu: todos os dias, se possível, ou pelo menos várias vezes por semana. Cada dia sem comunhão é um dia com menos força para resistir ao demônio. Mas acrescentou: desde que não haja pecado mortal e desde que haja alguma preparação do coração. Entre almas que comungam diariamente com preparação, 90% avançam rapidamente na santidade. Entre as que comungam só aos domingos, 70% permanecem estagnadas. Não é magia, é graça. Se você comunga diariamente, mas sem preparação, sem devoção, só por hábito mecânico, não adianta.
Melhor uma vez por semana com fervor do que 7 vezes sem fervor. Comunhão diária com preparação. 5 minutos de preparação sincera e Jesus vem, transforma, fortalece, santifica. E agora a 10ª e última revelação, a mais poderosa de todas. Revelação 10. A mais poderosa, a última comunhão. Esta é a revelação final. E é a mais importante. Francisca viu o momento da morte de incontáveis almas. Viu justos, viu pecadores, viu salvações, viu condenações e notou uma diferença extraordinária. As almas que haviam comungado no dia da morte tinham proteção especial no julgamento particular. Em fevereiro de 1432, ela teve uma visão específica. Viu uma alma que acabara de deixar o corpo. Anjo da guarda à direita, demônio tentador à esquerda. O julgamento começou. O demônio acusou: esta alma é minha, vede seus pecados. E listou as faltas todas. O anjo defendeu, mas ela se arrependeu, confessou, recebeu absolvição. O demônio retrucou: sim, mas vede pecados veniais não confessados, vede apegos, imperfeições, merece purgatório inferior. A balança começou a pender para o demônio, mas então uma luz desceu do céu. Jesus Cristo, e disse: esta alma me recebeu hoje, comungou esta manhã. Eu estava nela há poucas horas, por isso eu a defendo. Mostrou suas chagas gloriosas. A balança virou instantaneamente. O demônio fugiu uivando. A alma foi levada ao purgatório superior, e seu tempo seria muito menor. Francisca viu esta cena múltiplas vezes e compreendeu. A comunhão no dia da morte é o maior seguro de salvação que existe. Não garante salvação se você está em pecado mortal. Nada garante isso. Mas se você está em graça, mesmo imperfeita, a comunhão recente é escudo poderosíssimo. Por quê? Porque Jesus argumenta: eu estava nesta alma há poucas horas. Ela me recebeu, me acolheu. Como não vou defendê-la? É misericórdia manifestada. Por isso a igreja instituiu o viático, a comunhão aos moribundos. Viático significa provisão para a viagem. É a Eucaristia que você leva da morte para a eternidade. Se alguém que você ama está morrendo, faça tudo para que receba o viático. Chame o padre, mesmo de madrugada. Aquela comunhão pode ser a diferença entre paraíso e purgatório, entre purgatório curto e longo. Francisca viu almas que receberam o viático passarem apenas horas no purgatório. Viu outras que morreram sem comungar passarem décadas. A diferença era a comunhão final. Você não sabe quando será a sua última comunhão. A de amanhã pode ser a última. Trate cada uma como se fosse. Francisca fazia isso. E quando chegou a última, em março de 1440, recebeu com serenidade, comungou, agradeceu, fechou os olhos e foi direto ao céu sem purgatório, por causa das milhares de comunhões da vida, cada uma queimando imperfeições, cada uma aumentando graça, cada uma preparando a alma. Quando chegou a hora final, estava pronta. Se estas revelações estão abrindo seus olhos, deixe seu like agora. Nos comentários, escreva qual revelação mais tocou seu coração. Compartilhe com quem você ama. Você pode transformar a relação de alguém com Jesus Eucarístico. Agora você sabe o que Santa Francisca descobriu. Sabe como ela distinguiu a hóstia consagrada da não consagrada. Sabe que a transubstanciação é real. Sabe o que acontece quando você comunga. E isso muda tudo. Da próxima vez que comungar, lembre-se, não é ritual, é encontro. Jesus desce do céu até você, entra em você, une-se a você. A Bíblia diz: quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. João 6:56. Faz sentido agora. Se você está longe da Eucaristia, volte. Confesse-se, recomece. Hoje pode ser o dia da sua conversão eucarística. Trate cada comunhão como o tesouro que é. Prepare-se, receba dignamente.
Permaneça depois, proteja a graça, deixe-se Compartilhe sua transformar. Experiência nos comentários. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe. Inscreva-se e ative o sininho para mais revelações dos santos. Santa Francisca Romana, intercede por nós. Aumenta nossa fé na Eucaristia. Até o próximo vídeo.